Fala galera, tudo bem? Como vão? André Jordão aqui de volta e hoje vamos falar sobre transformação digital. Seguindo a linha do último vídeo que a gente publicou, a gente trouxe dois cases muito famosos aí da Kodak e da Blockbuster, duas empresas que já foram imensas e que hoje você não vê mais no mercado. A Blockbuster realmente faliu, a Kodak ainda tem atuação em alguns segmentos fora de fotografia, produtos químicos, enfim. Vale a pena dar uma procurada aí no Google para saber um pouco mais. Mas fato é que foram duas empresas que não estiveram atentas às novas tecnologias, atenta a toda essa transformação digital e foram engolidas e hoje simplesmente, entre aspas, não existem mais, né? Porque a Kodak ainda tem um pedacinho dela por aí, mas ela não consegue mais ser líder de nenhum segmento como já foi um dia. Podemos colocar nessa mesma bacia os taxistas. Taxista, quem mora aqui no Brasil, taxista era um serviço complicado. O profissional taxista era um profissional complicado. O serviço era ruim. Era difícil você pedir, você tinha que ficar na chuva. Diversos outros problemas que não vale a pena ficar citando aqui. Mas o que aconteceu? Veio o Uber com um serviço, um Trusted by Design, né? Um design de serviço. A gente vai falar um pouco mais em outro vídeo desse Trust by Design, que coloca no mesmo pacote aí Uber, Airbnb, enfim, que desenvolveram um design de serviço que você passa a confiar. Mas fato é que os taxistas, a Blockbuster e a Kodak não se atentaram para as novas tecnologias e foram engolidos e praticamente deixaram de existir, certo? Da forma como eles existiam, eles deixaram de existir completamente. Para a gente trazer um pouco para o presente, não falar mais só de casos passados, vamos olhar como que as empresas são projetadas hoje. Elas funcionam ainda no seu dia a dia, no seu trimestre, no seu balanço anual, como no século passado, tá? Totalmente empurradas, totalmente geridas a dar resultado para os acionistas. Claro, estamos falando de uma empresa de capital aberto, mas a partir do momento que você tem esse capital aberto, você trimestralmente, a cada 3 meses, você tem um fechamento de um ciclo ali, de 3 balancetes, de um balanço trimestral. Então, nesse fechamento de trimestre, a empresa que tinha uma expectativa de lucro e superou ela vale mais. Uma empresa que tem uma expectativa e veio abaixo do esperado, ela passa a valer menos. E isso impacta em tudo. Impacta na gestão do CEO, impacta nos funcionários e impacta nos acionistas e lá no final da cadeia, nos menores acionistas, em quem compra. Nós que compramos um pouquinho dessa empresa, um pouquinho de ações, você passa a ser sócio dessa empresa, certo? Vamos explicar isso aqui um pouquinho com um exemplo bem simples. Meu pai fez uma viagem recentemente para fora do país, para a Europa, e chegou lá, ele tinha um carro alugado, e ele tinha pego um cupom promocional para fazer essa locação. Chegou lá, o atendente rapidamente falou com ele, e vamos dar um exemplo de como é o atendimento do século passado. Falou para ele, o cupom que ele tinha promocional estava no nome da minha mãe. Só que quem dirigiria o carro e quem tem a carta habilitado e a carta válida era o meu pai. Ele falou, não, mas espera aí, se você tem, se o cupom está no nome da sua esposa, ela que tem que alugar, você não consegue. Só que ele que teria que dirigir porque a carta dele é válida. Ele falou, cara, como que você resolve isso? Você vai ter que o atendente falou, você vai ter que fazer uma nova locação. A partir desse momento, ele não conseguiu usar o cupom promocional e teve que pagar um outro valor, muito mais caro. Tá? Então dá uma olhada. Ele criou uma dificuldade para vender uma facilidade. Mindset século passado. A partir desse momento, o que aconteceu com a empresa? Ele gerou mais renda, certo? O que meu pai gastaria ali, vamos chutar um preço que eu não sei, gastaria 10, ele gastou 30, 3 vezes mais. Ó que legal. O gerente desse funcionário vai elogiar ele, porque no final do mês, as metas dele foram batidas, ele trouxe mais dinheiro para dentro da companhia. Mas como ficou a satisfação do cliente? Pensando no futuro,
essa empresa é uma empresa que vai existir nos próximos 10, 15, 30 anos? Eu te digo que provavelmente não. Então, olha como é uma coisa complexa de seguir. A partir do momento que você dá resultado, bate sua meta, mas o seu modus operandi ali vai contra o que os clientes ou contra o que o futuro está pedindo, os novos modelos de negócio estão pedindo, você gerou receita. O teu EBITDA da tua empresa, nossa, no trimestre aumentou. Então, aquela empresa ganhou bônus, os profissionais ganharam bônus, os acionistas da empresa foram remunerados e o CEO, nossa, você trouxe um resultado melhor no trimestre, parabéns. Só que a gente sabe que com uma atitude tacanha dessa de pensamento pequeno, essa empresa provavelmente não vai deixar de existir. Então, tá certo você tratar um cliente ou você ter um mindset tão século passado para você estar à frente de uma empresa. Agora, vamos usar a Amazon como exemplo. O Jeff Bezos, em meados de 2000, eu não vou lembrar ao certo, mas não tem uma data concreta, mas meados de 2000, ele juntou, o Jeff Bezos é o CEO da Amazon, ele divulgou uma carta em que ele dizia que não ia dividir o lucro com os acionistas, o lucro que a Amazon estava dando à época. Ele falou que ele teria que reinvestir tudo aquilo. Por quê? Porque ele queria ser dono de toda a cadeia do segmento dele. Ele era um marketplace, mas ele queria ser dono da logística, ele queria ser dono da nuvem e ele queria ser dono de tudo que envolve o setor dele. Hoje a gente vê os armazéns, os warehouses da Amazon. Tem um vídeo no canal, inclusive, falando sobre os robôs, como que eles fazem para, via robôs, otimizar esse armazenamento e faturar mais. Então, o que ele fez à época? Ele reinvestiu tanto que hoje, 10, 15 anos depois, ele é dono de todo o processo. Ou seja, ele tem o marketplace, só que toda a inteligência artificial, todos os dados de todos os clientes Amazon ficam salvos na nuvem deles, porque ele investiu em nuvem quando ninguém falava em nuvem, certo? Esses dados na nuvem geram APIs, a gente já falou de API aqui no canal também. As APIs deles, enquanto muitas empresas só tratavam um API como algo para solucionar um problema interno, ele já tratava como algo a ser vendido. Tanto que hoje você, além dele investir na nuvem para guardar os dados dos clientes deles e ter uma inteligência artificial em cima disso para vender mais, hoje ele vende esses serviços. Então a API que ele desenvolveu, que ele investiu lá atrás, hoje dá lucro para ele, certo? Todo esse campo de inteligência, todo esse campo logístico, ele entrega, ele chega nos Estados Unidos, agora ele vai começar a fazer entregas inteligentes, ou seja, ele deixa na porta da tua casa ou até dentro da sua casa, se você assim permitir, porque a fechadura é da Amazon. Então, com um mindset desse, de lá atrás falar, não vai ter lucro agora. Agora é reinvestir para a gente colher no futuro. Sabe o que aconteceu? A Amazon virou uma empresa trilionária. Tem valor acima de 1 trilhão na bolsa. Assim como o Google, o Facebook e algumas outras aí que não perderam esse time. Mas, claro, para fazer essa transformação digital é muito difícil. Quando a gente chega com um novo, a gente sempre vai tirar as pessoas do conforto. Você já deve ter ouvido isso e já deve ter vivido isso. O novo tira as pessoas do conforto. E tem uma curiosidadezinha sobre o ser humano, não é bem sobre o ser humano, é sobre o mamífero, mas o mamífero, para você atacar o território dele, ou seja, para tirar ele da zona de conforto, um leão, um elefante, ele vai brigar com 3 vezes mais força do que o seu oponente. Ou seja, quem está defendendo o território tem 3 vezes mais força do que o atacante. É uma simples ideia, mas explica e elucida muito do que o ser humano vive. Quando você traz alguma coisa nova, todo mundo se apega ao dele e fala, não, aqui não. E aí a gente vê o que aconteceu, o caso da Kodak, o caso da Blockbuster, os taxistas, certo? Outro exemplo que fica muito fácil de entender é o iFood, na pandemia, por exemplo. Minha mãe torcia o nariz, não fazia nossa, vou pedir comida por um aplicativo.
não era o mundo dela, não fazia parte da vivência dela. A partir do momento que vem uma pandemia, te coloca em casa e força você a usar aquele aplicativo, aquele de novo, vamos fazer um vídeo sobre isso, mas aquele Trusted by Design, você confia, não no restaurante que você nem enxerga. Óbvio, não estamos falando de uma dark kitchen ou tudo, porque tem restaurantes também que tem notoriedade, tem fama muito boa, então você confia nele. Mas hoje, ao pedir algo no iFood, você confia no iFood. Então a pandemia fez a minha mãe passar a pedir iFood. E hoje é uma coisa super normal para ela. E ela já olha para, cara, como que eu fiquei sem isso aqui? Então dá uma olhada. A gente não perde o timing digital. Se faz essa transformação digital, seja ela por forçação de uma pandemia, ou seja ela porque você realmente é um profissional antenado com as tendências do futuro, e assim você se torna uma marca recorrente, uma marca que se atualiza, uma marca que não morre, que não é atropelada por essa transformação digital. Aí eu te pergunto, é fácil o Jeff Bezos chegar lá para todos os acionistas e para toda a empresa e falar, a gente não vai dar lucro por não sei quanto tempo, porque a gente vai reinvestir? Cara, se você não tiver o tamanho do Jeff Bezos, se você fizer isso hoje numa empresa, num banco, por exemplo, provavelmente você vai ser demitido. Ninguém está preocupado com a sua visão para 10 anos. As pessoas querem o lucro. Então, é muito complicado você separar uma coisa da outra. Vamos usar uma outra gigante para tentar deixar mais claro. A Microsoft sempre esteve na ponta dos cascos aí, né? Desde que o Bill Gates, lá na década de 80, colocou o computador como algo que seria do futuro e ninguém apostou naquilo, a Microsoft é uma empresa de ponta. Mas a Microsoft é uma empresa focada, sempre vendeu muito bem, sempre foi uma empresa que vendeu muito. E a última transformação digital, alguns anos atrás, que era os celulares, os sistemas operacionais dos celulares, eles perderam esse bonde. Você não tem um celular da Microsoft, tem? Um sistema operacional, como tem o Android Google, como tem o iOS da Apple. Então a Microsoft teve um baque grande, mesmo para uma empresa do tamanho da Microsoft, foi um baque grande ficar de fora dessa seara que as outras empresas estavam. Mas, o que aconteceu? Tinha um CEO lá que chamava, vou até ler aqui, Steve Ballmer. É um cara fudido, vendia demais, foi CEO durante anos da Microsoft. Quando ele deu lugar ao Satya Nadella, o que o Satya Nadella fez? Ele mudou a forma como as vendas eram geridas na Microsoft. Ele reparou que, embora gigante, a Microsoft, como acabamos de falar, não tinha um celular ou um sistema operacional. E aí ele pensou, qual que é a próxima onda tecnológica que a gente deve atacar? E foi aí que ele mirou a nuvem. Exatamente. Que hoje é uma realidade, assim como a gente falou da Amazon. Foi aí que ele fez dentro da empresa, o Satya? Ele fez uma mudança significativa que, ao invés de atrelar o bônus dos executivos à venda, ele passou a atrelar esse bônus, a comissionamento desse bônus, à capacidade de nuvem daquele contrato. Ou seja, se o executivo vender um contrato de 10 milhões, mas que consome pouca nuvem, ele vai ganhar menos do que o cara que vendeu um de 5, só que consome mais nuvem. Entendeu? Então, o bônus dele, olha a visão do cara. Ao invés de... Era uma coisa recorrente. Você vendia e tinha sua comissão. A partir do momento que ele vira essa chave e fala, não, você vai ser comissionado agora pela tua capacidade de nuvem. Então, ele não transforma mais o executivo profissional da empresa dele, no caso a Microsoft, em um vendedor. O cara vira um consultor. Porque o cara tem que ficar assistindo, acompanhando aquele cliente e fazendo aquele cliente consumir mais nuvem. Porque o cliente vai crescer e vai consumir mais nuvem e o bônus dele vai aumentar e a Microsoft vai crescer cada vez mais. Por isso, hoje, a Microsoft também é uma empresa de trilhão. Há 20 anos atrás, embora gigantesca, nunca teve crise na Microsoft. Porque ela tem gestores, desde que o Bill Gates saiu de lá, ele só coloca pessoas muito capacitadas. Mas a Microsoft ficou abaixo de Google, ficou abaixo de Amazon,
ficou abaixo de algumas chinesas, como a Alibaba, ou Tencent, mas com esse novo viés, ou seja, qual que é a próxima onda tecnológica? É a nuvem? Eu vou atacar a nuvem. Hoje eles voltaram a ser uma empresa de 1 trilhão. Entendeu? Então, tem que ter coragem. Para fazer uma revolução dessa, para você estar antenado e para você executar, você tem que ter coragem. Lógico que também tem que ter estudo, planejamento. Um CEO, para ser confiável, ele tem que estar por dentro de tudo. Ele tem que antever esse futuro. Tem que ser uma mãe de Ná? Não. Você tem que estar antenado às tecnologias. Se Blockbuster e Kodak e taxistas não fechassem os olhos para aquela revolução tecnológica que estava bem na frente deles, eles com certeza estariam até hoje aí. Com um sistema, com um modelo de negócio repaginado. Um modelo de negócio não parecido com o século passado, mas com o futuro. Então, quem não quer virar uma Blockbuster e uma Kodak, e quem quer ser uma Microsoft e uma Amazon, tem que estar ligado nessa transformação digital. Certo? Acho que é o que eu queria falar aqui por hoje. É um vídeo provocativo, é um vídeo para ficar pensando, e é isso que a gente foi feito para fazer. O ser humano é feito para pensar. Agora, as novas tecnologias, as inteligências artificiais, elas vão tirar esse trabalho repetitivo. Elas vão tirar esse trabalho chato. Então, a gente vai ter tempo para criar, para pensar, olhar, antever o futuro, estar pautado em tudo que está vindo pela frente. Porque sem isso, a gente é engolido e vai ficar na história aí, vai ser uma Blockbuster e uma Kodak. Tá bom? Por hoje é isso. Valeu, galera!